A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida nessa tarde, nessa noite, nesse dia, a hora que você estiver vendo aí esse vídeo aqui. O capítulo hoje é o 21 de 36 versículos, né? A gente, por bondade e misericórdia de Deus, comentou no vídeo anterior, no Êxodo capítulo 20, que isso na tradição judaica, isso e Bíblia Sagrada, era 617 mandamentos. Aleluia. Que os judeus ali guardavam. Isso toda a lei, meus queridos irmãos. Pode ser que aqui eu, nessa numeração, eu errei por um ou dois números aqui, só para você ter uma ideia. Mas você vai ver que não, as pessoas não às vezes confundem, pensam que a lei era só os 10 mandamentos que são morais. Não. Havia leis de higiene básica, de saúde, para escravos e tantas outras. Né? Nós vamos continuar lendo aqui, você vai ver hoje no capítulo 21, algumas outras leis. Né? Se a gente for sublinhar aqui contando e poder sublinhar todas, vai chegar nesse cálculo aqui que a gente falou aqui, que isso é comprovado, né? Lendo isso, o Velho Testamento, irmãos. Louvado isso, o Velho Testamento. Você vai ver, isso fala em Levítico, tem leis de cerimoniais, de rituais, você vai ver falar em números, você vai ver falar também em Deuteronômio, porque no capítulo 5 de Deuteronômio há uma repetição da lei. Por que disso? Quando chegarmos lá, meu querido irmão, sem a gente querer adiantar, a gente vai comentar sobre isso aí. Amém? O capítulo 21, ele fala assim, leis acerca dos servos, né? Aqui está escrito assim, são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá o forro, né? A sua liberdade de graça. Isso era uma lei, irmão. Tinha que ser levado ao pé da letra. Olha o que fala o versículo 3. Se entrou solteiro, sozinho sairá, se esse homem se era casado, com ele sairá sua mulher. Se entrou casado, para ser escravo. Detalhe importante, olha, versículo 4. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der a luz de filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. Se ele sairá sozinho. Irmão, era uma lei, irmão. Tinha que obedecer esta lei. Não podia ser contra, porque havia penalidades. Olha o que fala aqui o versículo seguinte. Portanto, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não sairá, não quero sair do forro, né? Ter sua liberdade. Versículo 6. Então seu senhor levará aos juízes, fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sua sovela, e ele servirá para sempre. Para sempre vai ser escravo. Para sempre vai ficar servindo. Irmão, isso é sério. Versículo 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, e esta não lhe sairá como saem os escravos. 8. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ela terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la em um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Irmãos, leis, irmãos, tinha que levar ao pé da letra. Versículo 9. Mas se casar com seu filho, trata-la como se trata as filhas. E se ela der ao filho outra, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os direitos conjugais. Irmão, aí vem o questionamento de muita gente nos dias de hoje, irmão. Parece que está com vontade de arrumar 5, 6, 7, 8 mulheres. Na lei, irmão, isso era para eles, não é para nós. Se a pessoa viesse ter mais uma mulher, olha o exemplo que está dando aqui, ó. O que aquela segunda mulher que tinha a primeira tinha que ter a mesma atenção em tudo. Nos vestidos, na parte financeira, na parte material, na parte conjugal.
cumprir com a sua obrigação. Isso falando para o homem. Não poderia destratá-la, não poderia deixá-la de lado. Irmão, isso era lei. Essa lei aqui tinha que ser cumprida. Versículo 11. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ele sairá sem retribuição, nem pagamento, nem dinheiro. Aqui, irmãos, algumas leis, né? Acerca de servos. Agora, leis acerca da violência. Irmãos, por isso que para os judeus havia 617 leis. A gente pegando tudo isso, irmãos, como falamos no capítulo 20, Jesus dividiu em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Versículo 12. Quem ferir o outro do modo que este morra, também será morto. É lei, irmão. Tinha que ser levado ao pé da letra. Lei acerca da violência. Olha o versículo 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então designarei um lugar para onde ele fugirá. 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tira-lo até o mesmo do meu altar, para que morra. Versículo 15. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Morto, irmão, na hora. Lei. Versículo 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. 17. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Irmão, se isso hoje se aplicasse para os dias de hoje, irmão, haja cemitério, irmão. O que tem de gente que desrespeita pai, mãe, fala besteira, amaldiçoa e tantas coisas mais. Aqui na lei era morto, irmão, numa mesma hora. Olha o que fala aqui o versículo seguinte. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com o punho, o ferido não morrer, mas cair de cama. 19. Se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido. Aquele que o feriu somente ele pagará o tempo que perdeu e fará que curar-se totalmente. Tinha que indenizar a pessoa, irmão. Tinha que reparar os danos pagando. E outras formas também que nós vamos ler aqui, ó. Versículo 20. Se alguém ferir com vara o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. 21. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. 22. Se o homem brigar e ferir a mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo como os juízes lhe determinarem. Irmão, as leis eram levadas a sério. Meu querido irmão, tem gente que fala hoje que quer servir a Deus, que quer honrar a Deus, mas não respeita uma lei de trânsito, irmão. O sinal não é para passar, quer passar. Irmão, é para respeitar limite de velocidade, quer andar 50, 60 km mais rápido. Irmão, é para usar o cinto de segurança, não usa. Ah, Deus vai me guardar. Não vai nada, irmão. Você bater o carro, você vai morrer. Irmão, Deus, ele é justo, ele não é injusto. Deus não é igual o pessoal fala, tem um jeitinho para ajudar ali, para empurrar o fulano para ele conseguir. Não, Deus é justo, irmão. Ele é reto, ele é santo. Ele é um Deus de equidade, das coisas certas, irmãos, corretas. Ele não ajuda preguiçoso, ele não ajuda quem não quer fazer, irmão. Quando você tem ciência, conhecimento, que você tem que cumprir a lei, o próprio Senhor Jesus pagou imposto, irmão, dando-nos o exemplo. O próprio Senhor Jesus, segundo a tradição bíblica, apesar de não citar detalhadamente, irmãos, ele estava ainda na lei, teve que se circuncidar, foi apresentado. Irmão, tem que cumprir a regra. Leis são para ser cumpridas, leis são para ser obedecidas. Temos que obedecer às leis, irmão. Continuando aqui o versículo 23. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida. Isso é sério, meu querido. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente. Mas por mão
mão por mão, pé por pé. Isso, irmãos, Velho Testamento, tá? Ficando bem claro. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo ir ao forro pelo seu olho. 27. Se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou de sua escrava, deixá-lo ir no forro pelo seu dente. 28. Se o boi chifrar, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado. Você fala assim, mas vai matar o animal? Sim, irmão. Isso é uma punição. O dono desse animal tem que ter responsabilidade. Se o animal é bravo, tem que manter preso. Irmão, hoje tem leis assim. A gente não anda, irmãos, aqui no centro de uma cidade, um boi solto. Mas se um cachorro, irmãos, ele é violento, ele tem que usar a focinheira. E tem que ser respeitado essa lei. Tem gente que fala, eu não aceito isso, mas tem que ser respeitado. É uma forma de disciplina. Para que o animal aprenda que ele não pode morder ninguém, irmão. E o dono tem que ter ciência disso. Olha que o versículo fala: e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. 29. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu o boi, matar o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também será morto, e o seu dono. Olha, irmão, se o dono tinha ciência que o boi era violento, chifrava, era bravo e ele fez pouco caso, irmão. Igual o pessoal fala hoje aí numa brincadeira aí, sem graça, não tô nem aí. Era morto também, irmão. Aí alguém ia falar pra ele, não tô nem aí com você também. Morreu, irmão. Por quê? Disciplina. E isso era levado a sério, irmão. Versículo 30. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida tudo o que lhe for exigido. 31. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-lhe-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. 33. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém deixar uma cova e não a tapar e nela cair o boi ou jumento, versículo 34, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Pagará o dinheiro, né, pelo preço do animal, e o animal morto vai ficar para ele, né, irmãos? Versículo 35, se o boi de um homem ferir o boi do outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. 36. Mas se for notório que o boi já era de chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o morto terá, aleluia, será seu. Irmãos, você fala assim, mas quantas leis? Irmãos, muda-se a época. Aquela época e hoje. Leis existem, irmãos. As leis, irmãos, todas elas têm que ser respeitadas para que o povo entenda, irmão, que tem que ter respeito pelas coisas das pessoas. Aqui está falando de animais, mas pode ser hoje um carro, uma casa, um algo que a pessoa tem. Aquela pessoa que tem, conquistou, suou, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar o que é aquele daquela pessoa. E as pessoas respeitar o que é nosso. As leis, irmãos, são para trazer a tranquilidade, a paz, o sossego. A Bíblia fala de ordem e decência, para que todos tenham uma vida tranquila, irmãos. Então o capítulo aqui, o 21, né? Você vai ver que depois o 22, os outros, vão falar de mais leis. São tudo para que o povo de Israel, que vivia lá no Egito, irmão, de qualquer jeito, como escravo,
não tendo vontade própria. Agora, em um termo, mas para ter vontade própria, para viver bem, tem que respeitar as leis. E Deus está trazendo a conhecimento deles, irmãos, através ali de Moisés, através ali de Arão, que ia ajudar eles ali, para quê? Para que eles assim façam, irmãos, e honrassem a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. 21 encerrado. Nos ajude aí no canal, irmãos, ó, deixando um joinha, compartilhe esse link aí. Isso tudo que a gente faz aqui e a gente venha fazer junto seja para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.